Hoje eu vou ensinar você a avaliar o pratinho do seu bebê. Será que ele está bem completo? Será que ele está equilibrado? Se já contém todos os grupos alimentares que são necessários desde o início da introdução alimentar? Então preste atenção para depois você avaliar aí como que você está fazendo na sua casa. Então eu trouxe aqui um exemplo de um prato bem brasileiro, arroz com feijão, que é uma ótima explicação desse prato, né, com todos os grupos alimentares com equilíbrio. Então temos aqui como exemplo um arroz, que é o grupo do carboidrato, e existem vários alimentos que compõem esse grupo: macarrão, batata doce, mandioquinha, batata baroa, aveia, milho, os derivados do milho, fubá para fazer uma polenta. Então tem vários alimentos aí que vocês podem variar esse cardápio. O grupo das carnes, aqui tem como exemplo o frango, que pode ser também a carne bovina, ovo de galinha, ovo de codorna, peixe, carne suína. Aqui tem o grupo da leguminosa, que é o feijão. Então, no Brasil, algumas regiões têm costume de comer diferentes leguminosas. Por exemplo, no sul, o costume é mais de comer lentilha ou feijão preto. Aqui no Mato Grosso do Sul, o consumo mais frequente é do feijão carioca. No Nordeste, eles têm costume de comer outros tipos de feijões. Então, é importante você sempre valorizar o hábito da sua região, é claro, mas não deixar de oferecer outras leguminosas. Até para vocês adultos, né, diversificarem um pouco o paladar. Então, temos ervilha, lentilha, feijão preto, feijão carioca, feijão azul, então dá uma variada aí, grão de bico, feijão branco. Tenho certeza que vocês aí, que se não consumiram, também os adultos, vão gostar de consumir alimentos diferentes. As leguminosas são sempre muito saborosas, podem se compor salada, podem compor pratos também bem nutritivos. Aqui é o grupo dos legumes, então eu tenho como exemplo a beterraba. Então tem chuchu, cenoura, abobrinha, tem uma variedade aí de legumes que vocês também podem utilizar. Lembrando de sempre dar preferência para o legume da época da região que você mora, porque ele tem menos agrotóxico, tá? Aqui tem um exemplo de um grupo que geralmente é esquecido, que é o grupo da verdura. Então as verduras podem e devem iniciar desde os 6 meses a oferta. Então eu coloquei aqui como exemplo a couve. Mas existem outras verduras, temos repolho, espinafre, escarola, o brócolis, a couve-flor, que também são verduras. Aqui eu trouxe um outro exemplo para vocês entenderem melhor. Então, o grupo do carboidrato, né, como eu falei, mandioquinha, que é conhecida aqui no Mato Grosso do Sul, pode ser também a batata baroa, a batata salsa, que são os mesmos alimentos com nome diferente. O ovo, que eu falei que é do grupo da carne, né, da proteína, o brócolis da verdura, a cenoura e a leguminosa, que é uma ervilha. Então, vocês viram que são pratos que estão em equilíbrio e contém diversos tipos, né, de alimentos bem variados. Então, isso é muito importante, gente, é muito importante ter essa variedade na introdução alimentar. E o que vocês devem estar atentos? Eu vou montar aqui um pratinho que não está equilibrado, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui o que é muito comum aqui no Brasil, que é colocar o mesmo grupo alimentar. Por exemplo, arroz com macarrão e batata. Por exemplo, aqui. Vou virar aqui para vocês verem melhor. Vocês estão vendo que eu coloquei aqui três grupos do carboidrato. Então, eu coloquei a batatinha, né, a batata salsa, o macarrão e o arroz. Isso é muito comum aqui no Brasil, né, eu colocar macarrão com arroz, com batata. Então, gente, se você oferece assim para o seu bebê, o que acontece? Às vezes, você até quer colocar os três e quer colocar todos os grupos alimentares. Acaba que fica muito alimento no prato e às vezes ele vai consumir só um determinado alimento. Então, por exemplo, se você monta desse jeito, o seu bebê às vezes vai consumir excesso de carboidrato e vai deixar de consumir legumes, verdura, tá? A mesma coisa serve também para o grupo da proteína. Então, por exemplo, se você coloca frango e ovo,
Às vezes o seu bebê vai consumir o frango e o ovo e vai deixar de consumir os outros alimentos. Então, por isso que esse equilíbrio é importante. Então, não foquem apenas na quantidade que o seu bebê tem que comer. Foquem no equilíbrio. E quando esse prato está equilibrado, quando ele está bem colorido, né, que tem variedade nas cores, nessas ofertas ao longo da semana, o seu bebê naturalmente vai recebendo vitaminas diferentes também. Então, por exemplo, a cenoura ela é muito rica em vitamina A. Então, você dá preferências para esses alimentos coloridos também, você vai variar aí a oferta de nutrientes, que são bem importantes também nesse período da introdução alimentar. Eu sei que é difícil na hora, assim, a gente ficar pensando muito em nutrientes, mas eu garanto para você, se você montar um prato equilibrado com os grupos alimentares e você variar essas cores ao longo da semana, você vai estar oferecendo os nutrientes necessários aí para o pratinho do seu filho. E se você tem dúvida da composição, quais são esses grupos alimentares, no meu link no Instagram, no Sementinha Nutrição, você clica naquele link que está ali na bio e você vai conseguir baixar uma tabela que eu disponibilizei com os grupos alimentares, tá? É só clicar no link e essa tabela já sai automaticamente, você pode salvar, imprimir e utilizar aí na sua casa.